Sejam bem-vindos de volta, eu sou a Clau, aqui do Estante da Clau, e hoje eu quero te trazer a resenha de um livro que traz guerra, mitologia, história, religião, numa mistura que é muito legal, fascinante pra dedéu. Dedéu é uma palavra muito antiga, que eu nem sei se eu sei o que quer dizer. Mas bora falar sobre O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Esse é o primeiro volume da trilogia das Crônicas de Arthur e, na minha opinião, é um dos melhores livros sobre Arthur contados até a atualidade, porque ele é descrito de uma forma bem realista, entendendo que é possível que Arthur não tenha existido, mas o que se sabe dessa lenda foi transformada nessa história aqui. E Arthur é um, digamos, rei humano. Mas calma lá. Nesse livro aqui, esquece magos fofinhos, esquece espadas mágicas, castelos encantados, esquece um conto de fadas. Aqui, o Arthur, ou Arthur, é um líder político. Os druidas são seres de carne e osso, são sacerdotes restantes dos antigos celtas. A religião cristã é uma religião que está nos seus primórdios, digamos assim, e tem muito de política nela, muita busca por poder, por influência, por dinheiro. Nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas. Qual o contexto histórico por trás da lenda do rei Arthur? Quem foi o autor Bernard Cornwell? E como ele conseguiu construir essa história? Quem foi não, né, gente? Porque ele está vivo. Vou te falar sobre um resumo da história, obviamente. Vou fazer uma análise dos personagens. E por fim, vou tentar fazer um apanhado do que esse livro tem a dizer sobre fé, tradição, identidade. Vocês estão vendo que é um projeto bem audacioso meu, né? Falar sobre tudo isso. Mas vamos tentar, do meu jeito, sem imaginar que eu vou fazer uma avaliação histórica profunda, porque eu não sou professora de história, eu não sou uma estudiosa, eu sou uma curiosa. Mas bora lá. Vamos começar pelo pano de fundo dessa história. Nós temos aqui uma Britânia do século V depois de Cristo, pós Império Romano. O Império Romano já havia caído, o Império Romano tinha se retirado da Britânia e deixado ali reinos diversos, meio que esfacelados, sem coesão, sem defesa. Enquanto eles estiveram na ilha, eles mantinham a Britânia com a sua proteção militar, eles criaram uma infraestrutura que séculos depois era falada ainda pelos invasores vikings, de outra saga de Bernard Cornwell e da vida real. Muitos anos depois, século IX, mais ou menos, eles falavam como estavam bem conservadas as construções romanas. Mas enfim, eles foram embora e deixaram esse reino esfacelado, craquelado, pequenos e em briga. É nesse momento que entram os invasores saxões, querendo pegar uma rebarba do território dos habitantes da ilha. Eles ocuparam o leste da ilha, mas foram pouco a pouco tomando a ilha toda. Mas a gente vai situar essa história no momento que eles estão chegando ainda e não tomaram o espaço de vez. E aí, pós saída dos romanos, acontece uma invasão dos povos anglo
e saxões. Os anglos e saxões, os anglos inicialmente chegaram na Britânia para ajudar os britânicos, os moradores da ilha, a afastarem os invasores. Eles vieram como mercenários, porque quando o Império Romano abandonou o espaço ficou à mercê desses invasores. Enfim, eles tomaram o espaço e chegaram também os saxões e outros povos. No momento do livro, nós estamos com os saxões forçando a barra para tomarem posse de terras dos reinos que existiam na época. Deixa eu ler para vocês. Por exemplo, aqui no livro tem um mapa. Aqui temos Ibérnia, Powys, Gwent, Elmet e outros que eu não consigo nem dizer o nome. Então nós temos a invasão desses povos e entre os britânicos existiam os celtas, que eram um povo que já habitava a ilha, cujos sacerdotes eram os druidas. Merlin, no caso, é um druida remanescente. Imaginem que já existe o cristianismo, nós estamos falando mais ou menos 410, 420 depois de Cristo. Nesse contexto surge a figura lendária de Arthur. Não como rei no início, mas posteriormente. Quando ele surge como um guerreiro que vem tentar unificar os povos da Britânia para brigarem com os invasores. Essa é a base da história. Aparentemente, o Cornwell não estava com vontade de fazer fantasia, não. Ele estava com vontade de falar a respeito do que pode ter sido a história. O nosso Merlin aqui tem as suas encenações, tem os seus teatros, mas a gente sabe que é teatro. Em nenhum momento a gente acha que ele é um mago verdadeiro. Supostamente o Arthur foi um guerreiro que talvez tenha existido, porque há alguma inscrição ou outra em textos antigos. Se eu não estou enganada, nenhum texto muito próximo da época em que ele viveu. Então, passados muitos anos, talvez aquilo já fosse lenda. Talvez tenha existido, talvez não se sabe quase nada sobre ele. Bernard Cornwell é um escritor britânico que escreveu vários textos literários que tiveram bastante importância na atualidade, sagas muito legais. Cornwell é um autor britânico que escreveu vários textos legais, vários livros de ficção bacanas, entre eles aquela série As Crônicas Saxônicas, que é muito legal também, e que vocês devem ler. Recomendo com 10 estrelas. Elas não estão no canal, mas em breve entrarão. Em breve, não sei. Entenderam, né? O Cornwell, ele fez muitas coisas bacanas, mas aparentemente esse texto é meio autoral, mais próximo àquilo que era da vida dele, porque ele era um menino que curtiu muito as lendas de Arthur. Ele diz que ele cresceu ouvindo essas lendas e que ficou muito frustrado em saber que poderiam ser lendas e não verdade. Eu também. Eu cresci ouvindo falar... Eu também. Eu cresci ouvindo falar sobre Arthur e fiquei muito chateada em descobrir que era uma lenda. Tem mais uma coisa. Cornwell teve uma experiência, eu vou chamar de traumática com a religião. Ele tinha um pai que era um cristão fervoroso, mas que fazia parte de uma, vou chamar assim de seita, uma parte de seguidores da religião cristã que interpretavam a Bíblia ao pé da letra. Então ele cansou de bater nesse menino, porque em algum momento ele entendeu na Bíblia que isso era necessário. É de se esperar que Cornwell tenha os seus traumas com relação à religião, e ele é inclusive muito contundente contra o fanatismo. Falo de fanatismo religioso, né? Obviamente, estamos falando de religião.
também com relação à manipulação da fé, porque aqui nós vamos ter padres, sacerdotes e druidas que fazem um espetáculo e que criam uma árvore sagrada. E as pessoas vão rezar na frente dessa árvore e depositam dinheiro para a árvore. Enfim, os druidas faziam suas encenações e o povo acreditava e tinha medo e obedecia a tudo que eles queriam. Na minha humilde opinião, o Cornwell foi mais... Como vou dizer isso, gente? Ele foi mais feroz contra o cristianismo do que contra a religião dos celtas e contra os druidas. Talvez eu esteja enganada, mas me pareceu. E para quem é cristão, talvez se incomode um pouco com a falta de, entre aspas, respeito. Os pagãos do livro tratam Cristo, chamam Cristo de Deus pregado, aquele teu Deus pregado. Por que acreditar nesses santos que te exigem tanto e uma moral ilibada não deixam vocês aproveitar a vida? Enfim, Cornwell colocou muito contra esse fanatismo religioso. Talvez não se trate de dizer qual religião era melhor. Ele está apenas mostrando que haviam diferenças na época entre os cristãos, que tinham uma fé de 400 anos, e os druidas, que estavam ali, naquela terra, e estavam sendo substituídos paulatinamente. Vamos para o enredo? Acho que já falei demais. A história é narrada por Derfel Cadarn, que é um guerreiro de Arthur, já velho, que está rememorando o seu passado e contando a sua história junto a Arthur para a rainha da época. O livro começa com Uhtred, que é digamos assim, o rei mais respeitado da região. E, digamos assim, eu entendo que ele fosse o rei dos reis, e os demais, apesar de serem reis, eram mais como que senhores feudais. Posso estar errada, tá? Mas assim que eu enxerguei. Um rei maior, mais respeitado que os outros. Embora todos estivessem em guerra contra todos, era difícil manter a paz. Então, o livro começa com o nosso Uhtred esperando o nascimento de seu neto. A gente vai enxergar as superstições dos druidas, porque o neto está custando a nascer, a menina que está dando à luz está sofrendo muito, então começam superstições do tipo, tem que ter uma virgem para segurar o menino quando ele nascer, tem que fazer xixi nos cantos do quarto, tem que ter crianças para gritarem e espantarem os maus espíritos que poderiam estar no espaço. É bem interessante de ver essa parte. Só que esse menino que nasce com um pé torto, e isso é visto como um mau augúrio. Eles tinham muito isso, de ver os augúrios, ver coisas que acontecem como sinais de algo. Então, por exemplo, eles viam um pássaro passando em determinada situação e diziam, não, isso é um bom augúrio, a gente pode ir para a guerra que a gente vai ganhar. Nesse caso, o mau augúrio foi esse nenê nascer com o pé torto. E em seguida a morte desse nenê, o rei maior Uhtred vai morrer. Antes disso, ele faz um conselho com os reis da região e pede que eles prometam passar o reino para o seu neto. Porque não existe o filho do Uhtred. O filho do Uhtred está morto. E Uhtred, digamos assim, meio que culpa Arthur. Arthur é um filho bastardo, meio-irmão, portanto, do segundo filho. E esse irmão morre numa batalha, enfim, o que era comum acontecer, porque eram muitas batalhas. E o rei culpa um tanto Arthur. E Arthur não está no reino. Arthur é um homem, assim, que vive um exílio e serve a outro rei longe dali. Acaba que Arthur tem que voltar ao país com a missão de proteger o reino para passar para o bebê que nasceu e que chama Mordred. Mas acontece que nada é fácil,
Todos os reis menores, entre aspas, que vivem ali na região, querem um pedacinho do reino de Uhtred, que já faleceu. Arthur precisa manter a paz. Derfel, que é o nosso narrador, então, acaba se tornando guerreiro de Arthur. Existem muitas guerras que ele vai lutar, existem muitas aventuras que vão ser vividas. E ele, para mim, é o personagem mais bacana, cativante, etc. No meu humilde ponto de vista, novamente, Arthur é até um pouco chato. Ele é o herói, mas tem, sei lá, Derfel é muito bacana. Merlin, essa figura que tá aqui nesse livro, cortou o meu coração, porque o meu Merlin, o Merlin da minha infância, era um mago fofinho. E esse é um baita de um sacana, e é cínico, e enfim, e ele tem importância vital na história. Embora você vai poder ver que ele aparece pouco, embora tenha bastante influência na trilogia. Merlin é um mago, um druida poderoso, considerado poderoso na Britânia, e todos o conhecem, todos o temem. Claro, gente, que ele fazia uma encenação. Ele pegava mulheres virgens e pó de aranha do deserto, enfim, num caldeirão, e fazia uma encenação qualquer. E ele tinha uma crença que se ele encontrasse alguns tesouros da Britânia, ele iria unificar a Britânia para os druidas retomarem o poder. Só que Arthur tem o objetivo oposto. Ele quer paz e quer um reino unificado, que todos se respeitem. Arthur está cansado da guerra. O mundo é violento à sua volta, o mundo quer vingança à sua volta, o mundo quer veneno, quer guerra, e Arthur quer a paz. Não necessariamente unificar para os druidas, e sim unificar para o seu sobrinho Mordred assumir o trono quando tiver idade. Aqui, então, a gente tem um Merlin que não é nada fofinho, é um cínico, ele é um safado. A gente tem um Arthur que quer a paz, mas que é um homem que é pintado como perfeito de início, mas depois vocês vão ver que ele quebra promessas, ele não é a última bolachinha do pacote, embora ele seja muito forte enquanto guerreiro e muito inteligente. As batalhas em que ele se mete são sensacionais e Bernard Cornwell, ele é especialista em contar batalhas. A gente tem aqui também uma personagem que eu não falei ainda, que é a Guinevere, que vai ser uma pessoa importante no livro. Eu não vou dar spoiler o que ela vai fazer, mas a Guinevere da minha infância era fofa também. Aqui, não muito. Ela é ambiciosa, ela quer o poder e tem outros personagens muito importantes para a trama também. Um desses personagens é a Nimue, que é alguém que vive assim, na casa de Merlin e tem preponderância. Assim, Nimue é a estudante de magia de Merlin e ela é muito forte também, uma personagem bastante importante. O Rei do Inverno, gente, é uma história disfarçada de romance. Ou melhor dizendo, é a história disfarçada de romance. É uma história sobre fé, sobre manter ou não promessas quando elas são difíceis de serem mantidas. É sobre esperança, idealismo, poder e o medo de perder esse poder. Não é uma leitura leve, mas ao mesmo tempo é. É um livro que a gente passa muito rapidamente. Deixa eu ver. Por 544 páginas. Eu não quero entrar muito na história para não dar spoiler, mas ela é muito sensacional. Tem vários reis que são importantes na história. No início do livro tem
um rol de personagens e você pode voltar a cada um deles quando necessário. E muitos reis são falados, eles vão ter um certo protagonismo em determinados momentos, mas são muitos, então a gente acaba esquecendo. Outro personagem importante é a Morgana, que na nossa história é filha do rei Uhtred, que é o que morreu no início da história, e é meia-irmã de Arthur. E Morgana ama muito Arthur. Outro personagem importante é o padre Samsun. Lê o livro, vê quem é esse homem e vê se não vai te dar um pouco uma coceirinha de ódio desse homem. Mas enfim, na minha visão aqui, estamos em 34 minutos gravados, mas com os cortes, eu falei pausadamente para poder pensar. E eu tenho um roteiro de cola aqui no meu lado. Não vou me estender mais, não sei quantos minutos vai ficar esse vídeo cortado, mas pensa uma coisa boa. Tudo que eu li do Cornwell é maravilhoso. Nenhum arrependimento de nenhum dos livros. E das crônicas saxônicas foram, acho que 14. Tem outros que eu li dele. Acho que você não vai se arrepender de ler essa lenda nada fofinha sob a ótica do nosso autor Bernard Cornwell. É isso aí, minha gente. Deixem nos seus... É isso aí, minha gente. Deixem nos comentários se leram o livro, se não leram o livro, se pretendem ler o livro, se leram outros semelhantes, se leram outras versões da história e o que mais vocês quiserem falar sobre literatura e etc. Tá bem? Vou adorar ver. Te vejo no próximo vídeo. Beijos. Me liga.